Olá pessoal, eu sou a professora Lorena Ponce de Leon, de Redação, e hoje a gente vai ver a estrutura padrão e frases modelos. Vamos dar continuidade ao nosso discurso, da aula passada. Veja bem, a gente trabalhou alguns conceitos, alguns temas que eu trouxe para que você pudesse entender como eles podem ser predispostos aí, como o tema pode ser predisposto, nessa estrutura dissertativa. Você já sabe que a dissertação tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O Enem pede de você, dentro dessa tipologia textual, que você contemple aí as 5 competências, que é com relação à norma culta, com relação ao diálogo com outras áreas do conhecimento, e defesa de uma estrutura dissertativa. A 3, que é a defesa do ponto de vista, a 4, que é a coesão e coerência, e a 5, que é a proposta interventiva. Talvez eu não tenha dito necessariamente a 2 e a 3 na ordem correta, todavia isso não interfere, porque quando a gente for estudar as competências direitinho, a gente sana essas dúvidas aí, tá? Olha só, então o que eu quero que você entenda é que dentro dessa tipologia aí de introdução, desenvolvimento e conclusão, você precisa aplicar essas 5 competências para que o corretor identifique. O que eu digo sempre aos meus alunos é que, uma vez sabendo o que o corretor espera de você, ou seja, o que são cada uma dessas competências, o que significa cada uma dessas competências e o que elas pedem de você, fica muito mais fácil produzir um texto que contemple isso, certo? Então, vem comigo aqui que a gente vai destrinchar um pouco mais desse universo, o que fazer na introdução, o que fazer no desenvolvimento e o que fazer na conclusão, tá? Olha só, você tem aí, acompanhe na sua tela. Com relação à introdução, que é a primeira parte do teu texto, essa parte deve ter de 4 a 6 linhas, de modo que, claro, quando a gente diz que são 4 a 6 linhas produzidas, não significa dizer que isso é uma cerca elétrica, que você não pode passar dessa quantidade que a gente dá, e a gente dá para que você se norteie e para que você entenda que deve ter essa quantidade para que teu texto tenha uma estética, uma coesão e uma coerência estética, tá? Mas você pode ultrapassar essa quantidade de linhas, de modo que nunca escreva nenhum parágrafo na sua vida com mais de 8 linhas, tá bem? Então vem comigo. Eu já falei no nosso encontro passado acerca da tese, que é o caminho que você resolveu seguir, é a sua linha de raciocínio, de defesa. Então é na introdução que você deve deixar bem claro para o corretor qual é o caminho que você vai tomar. Haja vista que os temas do Enem são sempre problemas sociais. Então, por isso que a tipologia é dissertativo-argumentativa, para que o corretor saiba a sua opinião, a opinião dos estudantes de nível médio acerca de problemas sociais. Então, o corretor quer saber de você, um estudante brasileiro, o que pensa a respeito desses temas que assolam o país, tá? Dessas problemáticas que assolam o país. Certo? Então é importante que você escolha um caminho e defenda um único ponto de vista, tá? Então, com relação à introdução, acompanhe aí na sua tela. A dissertação deriva de uma determinada tese, tomada de posição diante de um tema, ideia núcleo do texto, que será desenvolvida nos parágrafos seguintes. Veja bem, como a tese em geral é apresentada logo na introdução e continua a ser trabalhada ao longo do texto, identificá-la ajuda a perceber a coerência do que está lendo e não perder de vista o fio condutor. Na introdução, o autor do texto dissertativo pode fazer uma pergunta para o leitor que será respondida no desenvolvimento ou apresentar um exemplo do assunto a ser analisado. Veja bem, olha só, eu particularmente não gosto muito de perguntas no corpo do texto, a menos que rapidamente, consequentemente, você as responda logo. Porque veja bem, o tema precisa ser escrito por você. Então, é você que precisa nortear de modo a responder e a promover propostas interventivas. Então, não é interessante lançar para o corretor perguntas a fim de ganhar espaços e comer linhas do teu texto. Também, igualmente, não é interessante que você faça o seguinte, que você lance perguntas retóricas do tipo: o Brasil vai ter como sair dessa crise? O Brasil ainda vai ter jeito? A gente entende, pessoal, isso, o professor, o corretor,
entende isso como enchimento de linguiça. Aquele candidato que não sabe, né, aquele aluno que não sabe o que vai colocar e fica perguntando essas coisas de maneira retórica. Não é interessante que você coloque isso no teu texto, tá? Não é realmente interessante, isso vai causar uma má impressão, né, e não é bom que você faça isso, tá? Vem comigo aqui para a gente entender um pouco mais do que deve ser feito na introdução ainda. Olha só, com relação, antes que a gente siga para o desenvolvimento, que é o que aparecerá aí na sua tela. Há vários tipos de introdução, pessoal. Diferentemente da prova objetiva, os corretores não esperam que todos acertem uma mesma questão ou abordem da mesma maneira o tema. Então, como há subjetividade, e a redação é a única prova dissertativa, né, a única prova aberta, subjetiva do Enem, espera-se de cada candidato uma abordagem diferente. Há vários tipos de introdução. A enumerativa, né, que você enumera problemas e aí depois do desenvolvimento vai falando sobre cada um deles, que você colocou, explanou na tese, que é a nossa introdução. Há aquela que você faz uma alusão histórica, por exemplo, um tema como racismo, que já caiu no Enem 2016, né, no Enem adiado, né, porque do Enem 2016 foi intolerância religiosa. E aí aqueles que não puderam fazer a prova no mesmo tempo que os demais, fez sobre o racismo. Mas vamos imaginar, né, que não um tema como racismo. Dá para fazer uma alusão histórica com relação ao que vivemos no Brasil, a colonização. Tá? Então, há um tipo de introdução que faz uma alusão histórica, há comparativa, há vários tipos de introdução. Você pode escolher uma que melhor você se afeiçoe, se adeque, e aí você faz. Há aquela introdução que é definitiva, você define o tema. Vamos imaginar que o tema seja aquecimento global. O aquecimento global é um processo, e isso você estuda em que disciplina? Ciências, biologia? É importante que você entenda que o Enem traz sempre esse diálogo com as outras áreas. Então, fica de olho, fica atento, fica esperto, porque comumente você vai precisar recorrer, né, e é isso que pede a competência 2 ou 3, que você dialogue com outras áreas do conhecimento, que você tenha aí, selecione, relacione argumentos, né, em defesa de um ponto de vista, competência 3, mas que dialogue com outras áreas do conhecimento, a biologia, a história, a sociologia, tá? A própria matemática, por que não? Né? Até porque a gente sabe que a filosofia está muito próxima da matemática, né? Então a gente tem que abrir esse leque de oportunidades e começar a perceber que há relação entre todas as disciplinas, para que a gente consiga abordar argumentos sólidos no nosso texto, tá? Vamos ao desenvolvimento então. Nessa parte, os argumentos necessários para defender e justificar a tese proposta na introdução devem ser inseridos com coerência e coesão. Faz-se uma seleção de aspectos ou detalhes particulares que ampliam e explicam a ideia núcleo do texto de forma ordenada. Geralmente, utiliza-se um parágrafo para cada argumento. Vem comigo aqui que eu vou destrinchar isso agora. Eu já deixei o esquema pronto aqui para que você entenda. Olha só. Introdução é a tese, é o caminho que você vai seguir, né? Aí você vai traçar um caminho que você vai seguir. Aqui no desenvolvimento, você pode fazer até 3 parágrafos, pessoal, 3. Cada parágrafo desse aqui, só para rememorar, veja bem, a introdução pode ter de 4 a 6 linhas. Cada parágrafo de desenvolvimento, pessoal, pode ter de 5 a 7 linhas. Cada parágrafo, hein? 5 a 7 linhas. Professora, eu posso fazer 3 parágrafos aqui no meu desenvolvimento? Não só pode, como deve. Todavia, essa é a quantidade máxima de parágrafos no desenvolvimento. Lembra que eu falei para você que o desenvolvimento é a maior parte do teu texto? Pois bem, é isso aqui que você vai fazer valer agora. Quando você faz 2 ou 3 parágrafos, e 2 é o mínimo, não dá para fazer só um não, tá? 2 ou 3. Então, essa é a maior parte do teu texto. Aqui, pessoal, exatamente vai caber o quê? Fatos, dados, exemplos, citações, muito bem, citações, aquelas que vocês decoram e adoram usar. O homem é o lobo do homem, a modernidade líquida do Bauman, e assim, Thomas Hobbes, enfim, esses que vocês adoram, eu acho super bacana utilizar, mas tem que estar contextualizado, né? Dentro do texto. Uma citação dessa tem que estar contextualizada. Não dá para soltar.
Segundo Paulo Freire, a educação não pode ser bancária. Isso é bonito, mas não funciona solto no teu texto, não. Segundo Kant, o homem é aquilo que a educação faz dele. É bonito, a gente decora, mas não dá para soltar no texto. De repente o texto é sobre aquecimento global e aí você joga lá a frase do Kant, o homem é aquilo que a educação faz dele. Tem que ter uma ligação, um link, não dá para soltar. Ah, professora, mas se o homem fosse educado por conta da educação, não ia ter aquecimento global? Não viaja, tá? Então, tem coisas que a gente pode colocar dentro do texto, mas tem coisas que não fazem o menor sentido. Então, essas citações que vocês tanto decoram são bacanas, são pertinentes, eu gosto. Mas elas têm que estar linkadas, né? Têm que estar aí associadas, diluídas no corpo do teu texto. Até porque, pessoal, eu costumo sempre dizer, texto vem do latim, significa teia. Já viu uma teia? É um emaranhado de fios que a aranha anda e não cai. Se o teu texto tem essas grandes lacunas, ou seja, não é coesivo, não tem coesão, não tem coerência, não tem pé nem cabeça, a aranha vai andar, que é o corretor, e vai cair, a tua nota vai baixar, tá? Então é importante que você lembre disso, certo? Então, e aqui, para fechar o teu texto, é a proposta interventiva. Proposta interventiva é solução para o problema apresentado. Professora, quantas? 2 ou 3. Professora, vamos imaginar que eu gosto muito de criar leis. Você não é parlamentar, mas você gosta de criar leis, né? O tema é a lei seca. Como é que você vai criar a lei? Já existia a lei. É para você debater acerca da lei seca no Brasil. Não dá para criar uma outra lei. Ah, professor, então quer dizer que criar lei é um negócio que funciona, mas funciona a médio e a longo prazo. Talvez o Enem queira de você medidas a curto prazo, no máximo a médio prazo. Criar lei demora, passa pela Câmara dos Deputados, do Senador, precisa ser sancionado, é um problemão. Então, criar lei é um negócio que é uma saída, é uma proposta interventiva, mas também não resolve tanto o problema a curto e médio prazo. Então, fica atento, atenta, você, né, candidato, candidata, a essa situação aí. Você precisa sugerir propostas mais viáveis, concretas, tá? E que possam ser aplicáveis, tá bem? Umas 2 ou 3 propostas aí bem articuladas vão fazer toda a diferença no teu texto. Outra coisa importante, professora, tem que ser inédita? Tem que ser inédita ou aprimorada. De repente eu pego algo que já está sendo feito aí e aprimoro. E aí, eu quero melhorar essa lei, colocar, sei lá, uma MP que vai fortalecer essa cobrança, essa fiscalização. Então é importante que eu faça também, né? Eu posso melhorar uma ideia, um projeto, né, que já vem sendo feito, não tem problema nenhum. Não precisa necessariamente você ser um Einstein, criar soluções inovadoras, né? Não há necessidade disso, porque há temas que não dá para fazer isso. Mas 2 ou 3 aí, bem articuladas, é bem interessante. E outra coisa muito importante, pessoal, eu vou até utilizar aquele espacinho aqui do lado, vou apagar isso aqui. É importante que você recorra, quando você for fazer a sua conclusão, às entidades que são capazes. Não dá, é preciso criar lei. Quem vai criar? É o governo federal que vai criar? Como é que vai ser, né? Então, há muitos temas que você consegue atribuir a responsabilidade ao governo federal. Há outros que você consegue atribuir a responsabilidade, pessoal, aos pais, à educação de casa, tá? Há outros temas que você consegue atribuir a responsabilidade, ou pelo menos dividir a responsabilidade da solução com a escola, e assim sucessivamente. Há outros temas, pessoal, que você pode acionar a mídia para ajudar a resolver. Então, quando você sai destinando, cabe ao governo fazer isso, 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 aquilo, outro. Ponto. Cabe à família e à escola atuar neste sentido. Cabe à mídia ajudar a promover e fazendo palestras e campanhas nesse sentido. É importante que você entenda que tudo isso tem que estar relacionado, tudo isso tem que ser proposta interventiva em torno de um mesmo problema a fim de solucioná-lo. Quando você faz isso e começa a acionar os órgãos ou as entidades, né, competentes,
você consegue fazer uma conclusão coerente que tenha pelo menos 2 ou 3 propostas, tá? Agora lembrando que nem sempre dá para acionar tudo, nem sempre dá para acionar só um. É preciso que você tenha leitura, bagagem, maturidade para saber o que acionar e como acionar. Porque não dá para jogar um monte de proposta interventiva no teu texto sem saber a quem recorrer. Porque o corretor vai pedir de você, vai elaborar a lei, mas quem vai fazer, né? Aí é preciso que a escola, mas como? Como a escola vai viabilizar isso? Então é importante, a mídia deve fazer isso, mas como? A fim de quê? É preciso que você faça tudo isso. Lembre sempre, a conclusão é a parte do teu texto que sozinha vale 200 pontos. Então ela merece uma caprichada da sua parte. E, o mais importante, ela tem a mesma quantidade de linhas da introdução, 4 a 6 linhas. Todavia, volto a dizer, não é cerca elétrica, tocou, morreu. Você pode fazer 8 linhas, tranquilamente, não tem problema nenhum, desde que você saia acionando, né, os órgãos, as entidades competentes e faça, né, uma conclusão que tenha pelo menos aí umas 2 ou 3 propostas interventivas que satisfaçam, tá bem? É importante que você não esqueça disso, tá? Mas no máximo, nunca escrever mais de 8 linhas em nenhum parágrafo daqui até a eternidade, como dizia o famoso Cazuza, certo, pessoal? Entendido esse esquema aqui, você vai usá-lo para qualquer tema. Qualquer tema. Isso aqui é a estrutura dissertativa, certo? Estrutura dissertativa. Feito isso aqui, sabendo como é que se faz e o que cada partezinha dessas aqui pede de você, fica bem mais fácil produzir o teu texto, tá? Vamos analisar aí umas propostas interventivas que tem no seu material para que a gente consiga... vamos lá, para que a gente consiga... Antes de irmos para as questões, eu quero que vocês vejam rapidamente isso aqui. Olha só, eu trouxe para vocês algumas frases modelos para a introdução. Veja bem, é de conhecimento geral que todos sabem que em nosso país há tempos observa-se, é de fundamental importância, é indiscutível que muito se discute a importância de, comenta-se com frequência a respeito de, apesar de muitos acreditarem que, enfim, você tem uma gama, né, de frases que podem ser utilizadas para iniciar o teu texto. Aqui você tem, né, frases para o desenvolvimento. Ao se examinarem alguns, verifica-se que pode-se mencionar, por exemplo, eu falei que no desenvolvimento, né, é o local onde você coloca os fatos, os exemplos. Em consequência disso, vê-se, né? É importante, pessoal, que vocês sempre usem um conectivo para ligar as partes do texto, isto é, os parágrafos do teu texto. Então, sendo assim, dessa forma, e a gente vai ter uma aula que vai tratar somente dos conectivos, mais para frente, tá? Sendo assim, dessa forma já vista, né, são comumente utilizados no teu desenvolvimento. Aí na tua conclusão, logo, portanto, destarte, dessa forma, são bons argumentos que podem ser utilizados para concluir o teu texto, tá? Agora, cuidado com os clichês, com aqueles habitualmente utilizados e que caem no gosto popular, de modo que você tem atualmente, né, portanto, então assim, parece um texto já lido e batido 300, muitas vezes, tá? Olha só, frases, aí conectivos, né? Olha só os conectivos a serem utilizados na ligação entre os parágrafos. Além disso, outro fator existente, outra preocupação constante, ainda convém lembrar que, por outro lado, porém, mais, contudo, há vários conectivos. E, né, vamos, enfim, às questõezinhas aqui. Olha só. Eu tenho aí no teu texto a questão 1, a proposta 1, né, que foi da UEPB 2002. Você tem aí o comício pelas diretas já em São Paulo, 1984. Eita, o ano que eu nasci, pessoal. Eu tenho 32 anos. Olha, eu vou fazer 33. Faz muito tempo, né? Então, esse tema aqui tem tudo a ver com a questão do voto popular, né? No Brasil, você sabe que votar é obrigatório. Então, esse tema, né, aí no teu material, no teu livro, vai questionar exatamente essa questão aí, né, acerca do voto, da população ser obrigada a votar, essa participação política da população. E aí você pode, mais uma vez, dar uma lida, né, na proposta aí de produção e produzir o teu texto de modo a treinar, né, de modo a colocar
tenta predispor. Tem outro tema também igualmente interessante. Olha só, a partir da charge aí, é a proposta 2 também da UEPB. Olha, 2004 foi adaptado. Você tem aí, mais uma vez, uma crítica à mídia. Olha, o latão de lixo ligado aí, né, na tomada, né, e todo mundo aí sentado no sofá, meio que anestesiado com aquele odor, né, terrível, e o que sai da televisão é só sangue, briga, luta, guerra, violência, enfim, a mídia vista pelo lado sensacionalista, pelo pior lado dela, né? E aí você tem uma crítica, mais uma vez aí, à mídia, né, que é o quarto poder que nós temos, né? E aí tem grande influência sobre a população, tá? Tenta dar uma lida, escolhe um dos temas, faz essa estrutura que eu ensinei aqui agora, estuda, coloca aí a mão para produzir, porque é só assim que você consegue sanar os seus erros, tá bom? Então até o nosso próximo encontro.